Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos orar ao nosso Deus. Primeiramente, vamos orar ao nosso Deus para nós dar início. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos, ó Pai, na Tua presença, Pai, para Te louvar, para Te agradecer o Teu santo e bendito nome. Te agradecemos, meu Pai, por estar aqui na Tua casa, por nos dar a oportunidade de estar aqui, junto com os irmãos, para ouvir a Tua palavra, para Te louvar, para Te adorar, porque só o Senhor é Deus. Pai, esteja conosco com esses louvores que foram apresentados, esteja com o pastor na direção, Pai, esse jovem, na direção da Tua palavra, que possamos estar edificados, Pai, sair daqui edificados com a Tua palavra. Abençoa os visitantes que estão nos visitando, fique conosco no decorrer desta noite. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ainda estar de pé? Vamos cantar. Vamos cantar o hino de número 15, Exultação. Onde é nós, irmã Lindalva, nos ajuda. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos então, exultação. Seu filho bendito
Ainda de pé, vamos estar lendo nossa leitura responsiva, que se encontra em Salmo 34, 8, aqui nesse. Eu começo a ler as primeiras e os irmãos a segunda. Está no telão, meus irmãos, aqueles que quiserem acompanhar, está no telão. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Quem é o homem que ama a vida e quer a longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolorosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz, empenha-te, pois alcançará. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Amém. Eu vou convidar o irmão Genô aqui na frente, que vai estar orando pela igreja, por todos nós. Oremos. Pai Santo, nós te louvamos pela tua bondade, pela misericórdia, pela tua misericórdia. Nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. Um Deus que está pronto a nos atender nos nossos momentos de dificuldades. Um Deus que nos ajuda a vencer as batalhas do nosso dia a dia. E nós agradecemos ao Senhor por este momento aqui na tua presença. Neste dia, Senhor Deus, escolhido para o teu louvor. E nós rogamos ao Senhor que o Senhor purifique, Senhor Deus, os nossos corações neste momento e faça-nos dignos de estar na tua presença. Aceita, Senhor Deus, os louvores que serão levantados aqui ao teu nome. Toma o pregador nas tuas mãos e usa-o poderosamente, ó Pai, para que a tua palavra venha de encontro às necessidades, tanto nossas, como daqueles que estão, ó Pai, nos ouvindo através da internet. Nos dê a tua direção, ajuda-nos a fazer a tua vontade. Obrigado, Senhor Deus, pela nossa salvação. Obrigado por todos os benefícios que dia a dia o Senhor tem acumulado nas nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou tomar mais um tempinho de vocês em pé. Vamos estar louvando agora o hino 278 para os dízimos e oferta, aqueles que vêm preparados.
Saulo, pode nos elevar a Deus agradecendo a sua fé? Senhor, obrigado, ó Pai, por esta hora, ó Pai, de nós estarmos, Pai, na Tua presença, Pai. Abençoa todos aqueles que estão neste momento aqui, ó Pai, seja aquele que nos visita esta noite, ó Pai, seja os irmãos da nossa igreja, ó Pai. Ó Pai, abençoa cada um de nós, ó Pai. Abençoa o pregador desta noite, ó Pai. Abençoa a mensagem que vai vir, ó Pai, que seja, ó Pai, de acordo com as nossas necessidades. Abençoa este mundo, Pai. Abençoa as mensagens, a pregação espalhada por essa terra, ó Pai. Ó Pai, que os teus filhos possam ser revestidos, ó Pai, de poder, ó Pai, para enfrentar esse mundo, ó Pai. Abençoa os enfermos, ó Pai, espalhados por este mundo, ó Pai. Abençoa todos os pastores e missionários. E abençoa também a tua oferta, ó Pai. Ó Senhor, que cada um entregou a Ti, ó Pai, possa, ó Pai, ó Pai, ser, meu Pai, de coração. Que receba no trono da Tua graça. Abençoa a nossa vida, Pai. Que em nome de Jesus, com todos os nossos pecados. Amém. Eu falei aqui, mas ainda tem um cântico ainda para a gente estar entoando aí. É cântico, Seu Nome é Maravilhoso. Os irmãos, eu dispensado de botar a irmã Lindalva aí. Nós temos aqui a participação de louvor da irmã Patrícia. Desculpa, eu estou fazendo confusão aqui. As participações de louvores, irmão Pedro, tem algum canto?
Sinta alegria de estar louvando o nome do nosso Deus, né? Aí nós estamos sempre assim. Ele vem e estica bem alto. Aí eu chego e diminuo a alça. Aí está perdendo tempo aqui, mas é assim.
cantar um cântico, uma música que fala Jesus no Getsemane. Vamos conhecer os nossos visitantes. Hoje nós temos a honra aqui de receber os irmãos da Igreja Batista Minisoto, né? E para nós é uma honra estar com os irmãos aqui e dizer que nós estamos sempre de braços abertos para receber os irmãos aqui, viu? A nossa casa, a casa de Deus, é a casa dos irmãos. Fique de pé e apresente, se puder, cada um de vocês. Eu já praticamente na minha cabeça eu já não me lembro mais do nome das pessoas. Sei que está o pastor ali, pastor Brian, né? E isso eu guardei, né? Pastor Brian. Seja bem-vindo, pastor. Deus abençoe com a sua família, seu filho. Caleb, sua esposa. Cris, o outro pequenininho. Josias. Seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe. Os irmãos que queiram se apresentar, por favor, que esteja à vontade. O irmão Anderson. Eu não tinha nem visto aí. Deus abençoe, irmão Anderson. Diogo. Deus abençoe. Kaique. Esse vai ser o pregador
desta noite aqui, que vai trazer a mensagem aos nossos corações. E os irmãos, Ender, Paulo, o irmão Paulo, Zéia, como? Monique. Não dá mesmo para me guardar, não. A idade chegou e não dá para guardar mesmo. Mas seja bem-vindo, irmão, que Deus abençoe. E eu agora passo a palavra ao pregador dessa noite, tão jovem, né? Ele vai nos encher o nosso coração com a palavra de Deus. Amém. Seja bem-vindo. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Meu nome é Kaique. Eu sou um dos pastores lá da Igreja Batista de Minnesota, ao lado do pastor Brian, pastor Alex e o pastor Douglas. Eu estou lá desde 2018, fazem 5, 6 anos que estamos lá. E, na verdade, para a gente que é uma grande honra e uma grande alegria estarmos aqui com os irmãos. Estava conversando com os irmãos na hora que eu cheguei. Para a gente tem muita gratidão estarmos aqui, porque vocês sabem que a nossa igreja foi plantada pela PIB de Paulínia em 1987. Começou o trabalho evangelístico lá no Matão, no bairro Jardim Minnesota. 2012, organizada como uma igreja. E hoje a gente poder estar aqui junto com os irmãos, em comunhão, servindo, para a gente é uma alegria muito grande, uma honra. E também faço das palavras do irmão José, de que as portas estão abertas lá para os irmãos, quando quiserem nos visitar, sempre será uma alegria muito grande, tá bom? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Querem se colocar de pé? Nós vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28, nós vamos ler do 28 ao 30. Mateus 11, versículo 28, assim diz a palavra do nosso Deus. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos achegamos ao teu trono da graça, confiantes por causa de Cristo, da obra dele. Nós encontramos favor diante do Senhor. Que o Senhor use a tua palavra essa noite para trabalhar nos nossos corações, edifique o teu povo, traga salvação, ó Pai, para que o Senhor seja glorificado. No nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Quando recebemos o convite de estar aqui servindo os irmãos, enquanto eu orava e pensava sobre qual texto compartilhar, expor para os irmãos, eu cheguei à conclusão de que nada seria melhor do que colocar diante dos irmãos o coração do nosso Rei Jesus. É isso que está acontecendo aqui em Mateus 11. O Senhor Jesus está revelando o coração dele aos discípulos e a nós aqui essa noite. E na verdade é mais do que isso. Não somente nos é exposto aqui nesses versículos o coração do Rei Jesus, mas nos é feito um convite para irmos até o Rei cujo coração foi exposto e revelado. Esses dois versículos, esses 3 versículos aqui de Mateus, eles são muito conhecidos, talvez um dos mais conhecidos entre os crentes, e não é à toa. Esse texto ele é muito bonito e ele é muito poderoso. Percebam a realidade que está por trás desses versos. Quem que está falando aqui, do versículo 28 ao versículo 30? É o Senhor Jesus, o Rei do Universo, o Deus da glória, o Messias prometido que foi enviado para ser encarnado e viver em meio a pecadores. É esse quem está falando. E quem que está ouvindo? Quem que é o público para quem ele está falando? Seja naqueles dias ou para nós que estamos lendo hoje.
O público são pecadores, pessoas que se rebelaram contra o Deus Santo em sua própria natureza e estão diante do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Então, o que nós temos aqui nesse contexto de Mateus 11 é o Deus Santo e Criador que foi ofendido por aqueles quem Ele mesmo criou, e esse Deus Santo e Criador, Ele vai então até a criatura, os seres humanos, por meio do seu Filho, o próprio Deus encarnado. E Ele não só interage com os pecadores, mas Ele revela o seu coração. E Ele convida os pecadores para virem até Ele e terem comunhão com Ele. Salvação eterna. É tudo isso que está acontecendo aqui em Mateus 11. É nisso que está a maravilha e a beleza desse texto. Esse convite feito por Jesus, vinde a mim, é o convite que tem o poder de transformar as nossas vidas. Não só hoje, mas para todo o sempre. Portanto, então, o objetivo da nossa noite aqui nesse texto é entendermos realmente o que significa Jesus dizer que Ele é manso e humilde de coração. E não só entendermos cognitivamente qual que é o sentido dessas palavras, mas experimentarmos pela fé essa realidade poderosa de irmos até Cristo e encontrarmos alívio e descanso para as nossas almas. Então, o nosso ponto de partida é da onde nós nunca deveríamos sair, do coração do Senhor Jesus. Olha o que ele fala, então, lendo novamente o versículo 28 e o versículo 29. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Por quê? Porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Olha o que Jesus diz, ele faz um convite, e o fundamento desse convite, a base, o fundamento para que nós possamos ir até Ele, é porque Ele é manso e humilde de coração. Então nós precisamos fazer 4 perguntas importantes para o que Jesus acabou de dizer. Primeiro é o que significa coração. O que Jesus quer dizer quando Ele diz coração. Segunda pergunta é o que significa ser manso. O que Jesus quer dizer quando Ele diz que Ele é manso. Terceira pergunta importante é o que significa ser humilde. O que Jesus quer dizer quando Ele diz que Ele é humilde. E a quarta pergunta, que soma todas essas, é o que significa Jesus ser manso e humilde de coração dentro de tudo que está acontecendo aqui em Mateus 11. Então nós queremos passar por essas perguntas e entendemos o que a palavra está dizendo. Então a primeira pergunta, o que significa o coração na Bíblia? Porque Jesus ele diz ser manso e humilde de coração. Então o que significa coração? Quando a Bíblia fala coração, o que a Bíblia está querendo dizer? Um texto muito importante para a gente compreender é o que diz lá em Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Qual que é a ideia de coração aqui em Provérbios e na verdade em toda a Escritura? Coração na Bíblia não é no sentido científico do órgão do nosso corpo que bombeia sangue para o corpo. Não é essa a ideia. E nem no sentido popular das emoções. Muitas pessoas às vezes falam, o meu coração está feliz, o meu coração está machucado, no sentido das emoções. Mas não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia fala que é do coração que procedem as fontes da vida. Então o que a Bíblia quer dizer com coração é que é o centro do nosso ser. É da onde fluem as nossas emoções, as nossas vontades, as nossas ações. Então quando a Bíblia diz sobre coração, ela está falando sobre o centro do ser humano, o centro de quem nós somos. Um autor americano que escreveu um livro chamado Manso e Humilde, ele faz a segunda definição sobre coração na Escritura. Coração é o quartel-general da nossa motivação. Em termos bíblicos, o coração não é parte de quem nós somos, mas é o centro de quem nós somos. O coração trata da vida. É o que nos torna os seres humanos que somos individualmente. O coração é o que nós somos. Então é isso que a Bíblia quer dizer quando ela fala sobre coração. É a essência do ser humano. É por isso que lá em Ezequiel, o Senhor usa o profeta para falar sobre conversão,
sobre o que Deus faria no coração, na vida de pecadores, Deus fala através do profeta: eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então, o que o Senhor está falando através do profeta Ezequiel é que ele mudaria a essência dos seres humanos. Ele mudaria a essência de pecadores, transformando todo o seu ser, usando a ilustração do coração. Então, quando nós falamos sobre coração, nós estamos falando sobre quem somos de fato. Por isso que é a ideia da conversão, quando alguém fala, eu fui convertido, agora eu estou seguindo o Senhor, a ideia é que toda a vida dessa pessoa seja transformada. Porque o Senhor trocou o coração dela. Ele mudou o fundamento do seu ser. É isso que o Senhor faz na conversão. Agora, o ponto é que aqui em Mateus 11, quem que está falando sobre o coração? É o Senhor Jesus, o Deus encarnado. Então, quando Jesus fala que ele é manso e humilde de coração, o que ele está fazendo? Ele está revelando o seu próprio ser. Ele está se revelando para os discípulos à sua volta, e ele está se revelando a nós quando lemos essa palavra. Ele está falando quem ele de fato é, o que está na essência do Senhor Jesus Cristo. E a resposta que nós encontramos nesse texto é que na revelação do coração do nosso Rei está mansidão e humildade. E, meus irmãos, esse assunto é muito importante. Nós estamos falando sobre conhecer o Senhor, sobre conhecer Jesus Cristo, sobre conhecer o Deus Criador. Não existe conhecimento mais importante nas nossas vidas do que conhecer o Senhor. Um dos reformadores, essa semana nós comemoramos a Reforma Protestante, um dos reformadores, João Calvino, ele diz o seguinte sobre esse assunto: a soma total da nossa sabedoria, o que merece de fato o nome de sabedoria verdadeira e certa, abrange duas partes: o conhecimento que se pode ter de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Então a sabedoria, o que de fato importa para nós conhecermos qualquer coisa, é o conhecimento do Senhor e o conhecimento de nós mesmos. O que isso significa? Isso significa que se nós não conhecemos verdadeiramente quem Deus é, a sua santidade, a sua soberania, quem Ele de fato é, e se nós não nos conhecermos, se nós não sabemos que nós somos pecadores, da nossa pequenez, da nossa pecaminosidade diante desse Deus santo, não tem como sermos sábios. Não tem como termos o princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor. Então, conhecer o Senhor, conhecer o que o Senhor Jesus diz sobre Ele mesmo, é o assunto mais importante das nossas vidas. É o que deve reger toda a nossa história, todas as nossas práticas. Isso significa que pode ser importante você conhecer um pouco de política. Pode ser importante você conhecer um pouco de economia. Talvez possa ser até um pouco relevante você conhecer um pouco de cultura, de esportes, mas nada se compara a você conhecer verdadeiramente o Senhor. Nada se compara ao conhecimento verdadeiro acerca de Deus, acerca de Cristo, porque é o conhecimento de Deus que transforma as nossas vidas. Então não importa qual tipo de conhecimento que você dedica os seus dias, nós não devemos deixar que nenhum conhecimento sobreponha o conhecimento de Deus. Significa que devemos gastar horas do nosso dia buscando conhecer o Senhor. Devemos gastar horas do nosso dia buscando conhecer a sua palavra. Devemos passar horas do nosso dia buscando conhecer o coração do Rei Jesus. E o que ele diz aqui em Mateus 11 é que o seu coração é repleto de mansidão e humildade. Então, se Jesus diz que o coração dele, se de fato o coração, é isso que a Bíblia diz, de onde procede as fontes da vida, se de fato o coração significa a essência do nosso ser, e Jesus está falando que ele é manso e humilde de coração, nós precisamos entender o que significa mansidão e o que significa humildade, porque isso significa conhecer a Jesus, entender o que Jesus está falando. Então, pensando sobre o que significa mansidão, tem um outro texto na Bíblia, no Novo Testamento, que Jesus também fala sobre mansidão, que é o Sermão do Monte, Mateus 5. Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Se em Mateus 11 Jesus está falando sobre Ele mesmo,
e a mansidão do seu coração, agora em Mateus 5, ele fala sobre nós, a igreja, os discípulos. Nós devemos ter a mesma característica da mansidão. Então é interessante que o que Jesus coloca para os seus discípulos, para aqueles que o seguem, para a igreja, é o que flui de quem ele mesmo é, manso. Nós devemos ser mansos, e a promessa é que nós herdaremos a terra. Pastor Alex, quando ele pregou na nossa igreja sobre o Sermão do Monte, esse versículo em específico, ele disse o seguinte: a joia da mansidão tem 2 tipos de brilho, azul celeste e marrom terra. A mansidão está relacionada tanto ao nosso relacionamento com Deus, quanto ao nosso relacionamento com as pessoas, céu e terra. O que ele quer dizer com isso? Se nós queremos entender o que é mansidão, nós precisamos entender qual que é o nosso relacionamento com Deus e qual que é o nosso relacionamento com as pessoas. Tem um aspecto da mansidão que está relacionado ao céu, ao Senhor soberano. E tem um aspecto da mansidão que está relacionado à forma como a gente se trata uns aos outros. Como que a gente olha isso e reconhece isso em Jesus? Ser manso em relação a Deus significa se submeter à vontade de Deus. Você já deve ter tido a triste oportunidade de conversar com uma pessoa que está sempre murmurando. De tudo ela reclama, tudo está ruim, nada está bom. Isso não é um espírito manso. O espírito manso, ele olha para tudo que está acontecendo à volta dele e reconhece como a soberania do Senhor. Seja qual for a circunstância, dificuldade, sofrimento, tristeza, aquele que é manso, o seguidor de Cristo que é manso, ele olha para tudo isso e ele reconhece que é a soberania do Senhor. E ele tem um contentamento. Isso significa que nada tira a confiança dele do Senhor. Isso não significa que a gente não tem lutas, não significa que a gente não se entristeça, mas nada tira a nossa confiança do Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Essa é a mansidão com relação a Deus, a gente se submeter à vontade de Deus. E a gente pode perceber isso na vida de alguns crentes como uns flashes de luzes. Ela chega a brilhar. Você olha para algum crente manso, isso brilha como um flash de luz. Mas a mansidão, ela brilha poderosamente mais forte do que em qualquer outro lugar no próprio Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele se submeteu perfeitamente à vontade do Pai. Nem um segundo sequer o Senhor Jesus murmurou. Nem um segundo sequer ele se opôs à vontade do Deus Pai. Olha o que ele disse por várias vezes na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 4. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, o Pai, e realizar a sua obra. Depois ele diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E quando ele estava perto da sua morte, ele disse para o Senhor: Pai, se é possível, que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Na natureza humana de Jesus, ele sempre se submeteu à vontade do Pai. Dizer que Jesus é manso é dizer que a vida dele consistia em executar a vontade do Pai, que é o que ele acabou de falar. E eu digo sobre a sua natureza humana, porque como Deus, a vontade de Jesus é a mesma do Pai. Não há divergência de vontade entre o Deus Pai e o Deus Filho. Mas quando o Deus Filho ele encarna, ele vem até nós e assume a sua natureza humana, ele sempre se submeteu à vontade do Pai, com alegria, uma submissão perfeita. Por isso que Jesus era manso, por isso que ele não murmurava, porque ele queria cumprir a vontade do Pai com alegria. E qual que era a vontade do Pai? Quando Jesus fala por várias vezes que ele vai cumprir a vontade do Pai. Qual que era a vontade do Pai? Ele diz para nós, em João 6 também: a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. O que Jesus está dizendo, então, de várias formas diferentes, é que a vontade do Pai, qual ele se submeteria em todo o tempo, era entregar a própria vida para salvar pecadores.
Jesus estava perfeitamente disposto a entregar a própria vida para que pecadores como nós pudéssemos ter perdão de pecados e salvação eterna. Jesus viveu a sua mansidão executando o plano de salvação do Deus Pai. Portanto, essa é a verdade poderosa de Jesus ser manso de coração. É que ele estava preparado, disposto a salvar pecadores como nós. E é por isso que ele fala que esse é o fundamento do convite para vir até ele. Ele fala: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Por quê? Por que Jesus pode convidar pecadores a vir até ele e receber alívio? Porque eu sou manso e humilde de coração. O que Jesus estava dizendo é que ele estava disposto, ele iria viver a vontade do Pai, em pagar o preço dos pecados de pecadores como nós. E por isso nós teríamos alívio. Então é por isso, meu irmão, que hoje você pode ir até o Senhor e encontrar alívio, encontrar leveza, encontrar salvação, porque o Senhor Jesus, ele é manso de coração. O seu coração, o fundamento do seu ser é mansidão, é submissão à vontade do Pai. Então Jesus diz que ele é manso, e isso tem um aspecto em relação ao Deus Pai, mas também tem um aspecto às pessoas. O que significa ser manso em relação às pessoas? Significa pessoas que submetem-se à vontade do Senhor e tratam os outros com gentileza e dignidade. Isso é ser manso com relação às pessoas. Uma pessoa mansa com relação ao próximo é uma pessoa paciente, misericordiosa, que tem domínio próprio nos conflitos. Então, uma pessoa que diz: não, esse é o meu jeito mesmo, eu sou pavio curto e eu falo o que me vem à mente. E isso não é a mansidão da Bíblia. Isso não é o que o Senhor Jesus diz sobre os discípulos dele, que são bem-aventurados os mansos. A mansidão em relação ao outro é tratar o outro com dignidade, paciência, misericórdia. E novamente, quem é o maior exemplo disso? Aquele que viveu a mansidão em relação aos outros maior do que qualquer outra pessoa. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Vocês lembram o que aconteceu com ele na cruz? Como ele foi humilhado, como ele foi injustamente julgado pelos homens, como ele foi perseguido, como ele sofreu dores, e como que ele respondeu? Como o Senhor Jesus respondeu a tudo isso que estava acontecendo das pessoas para com ele? O profeta Isaías nos diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por que o Senhor Jesus diz que ele é manso? Porque ele tinha um domínio próprio perfeito. Nunca tiraram Jesus do sério. Perseguiram Jesus muitas vezes, falaram muitas mentiras sobre Jesus, mas o Senhor Jesus nunca perdeu o seu domínio. Perfeitamente submetido à vontade do Pai e amando as pessoas à sua volta. O ápice da sua mansidão com relação ao próximo é quando ele estava na cruz e ele fala para o Senhor, ora ao Senhor: Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. É o ápice da mansidão em como nós tratamos os outros quando nos submetemos à vontade do Senhor. As pessoas não deveriam vir até o Senhor Jesus simplesmente porque elas querem ser moralmente melhores. A mansidão de Jesus não é simplesmente uma virtude a ser seguida. Muitas pessoas dizem isso: não, Jesus foi um grande líder. Jesus, eu reconheço, ele foi um grande líder, ele ensinou o amor, ele ensinou a mansidão, e eu quero ser manso assim também. É importante a virtude da mansidão, mas não é esse o ponto. As pessoas não deveriam vir até o Senhor Jesus simplesmente porque querem ser melhores moralmente. As pessoas precisam ir até Cristo porque elas precisam ser salvas. Nós precisamos do Senhor Jesus não simplesmente como um exemplo a ser seguido. Nós precisamos do Senhor Jesus porque nós precisamos de um Salvador. Porque sem Ele nós estamos condenados. Nós precisamos da sua mansidão porque Ele viveu uma vida perfeita,
para pagar o preço dos nossos pecados. A nossa esperança, a nossa confiança é que no dia do julgamento, o Senhor olhe para a vida de Cristo e que a perfeita obediência dele, a mansidão dele, seja aplicada a nós por meio da fé. Essa tem que ser a sua esperança, meu irmão. Não que você chegue nos últimos dias com a expectativa de que você viveu uma vida exemplar, como você foi manso com as pessoas. As suas obras não vão te salvar. As nossas obras não vão nos salvar. A nossa esperança é que a mansidão de Cristo, a sua perfeita obediência até a morte de cruz, seja recebida pelo Pai como o pagamento do preço dos nossos pecados. Jesus viveu dessa forma, perfeitamente manso, submisso à vontade do Pai em salvar pecadores. Mas Jesus disse que ele também foi humilde de coração, manso e humilde. O que quer dizer então a humildade de Cristo? O que ele quer dizer quando ele é humilde de coração? Esse mesmo autor do livro Manso e Humilde, ele diz o seguinte: o sentido da palavra humilde se sobrepõe ao de manso, revelando juntas uma realidade singular sobre o coração de Jesus. Tipicamente, por todo o Novo Testamento, é que isso é muito importante, a palavra grega se refere não à humildade enquanto virtude, mas humildade no sentido de privação ou de ser rebaixado pelas circunstâncias de vida. Em outras palavras, humilhação. O ponto de dizer que Jesus é humilde é que ele é acessível. Com toda a sua glória resplandecente e santidade, sua suprema singularidade, ninguém na história humana foi mais abordável que Jesus Cristo. Então, sim, por um lado, mansidão e humildade são virtudes, são práticas, mas são muito mais do que isso. Quando Jesus diz que ele é humilde, ele está falando sobre a sua acessibilidade, sobre ser abordável. Você já viu uma celebridade que não tem paciência com os fãs que chegam até ela, que querem tirar foto e autógrafo, e a pessoa não tem paciência? E tem outras celebridades que têm uma certa paciência. Chega o fã lá, esboça um sorriso, tira uma foto. O Senhor Jesus fez muito mais do que isso. Ele ser acessível não é simplesmente que ele falou oi para as pessoas e bom dia. Ser acessível é ele ter deixado a glória que ele tinha na eternidade como Deus e abraçado a humilhação, o sofrimento de toda a limitação da vida humana por amor a essas pessoas que ele queria ser acessível. Você já parou para pensar que o Senhor Jesus, na eternidade passada, ele não sabia o que era passar fome. Ele não sabia o que era chorar. O Senhor Jesus não sofria como Deus eterno, mas ele abriu mão dessa glória para que fosse acessível a comunhão com Deus. Ele abraçou toda a humilhação que significa ser humano. Ele, como bebê, ele chorava para ser alimentado. Ele, como criança, se submetia aos pais. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. O Senhor Jesus, ele abraçou toda a humilhação para que fosse acessível a comunhão com o Deus Santo. Nós, pecadores, pudéssemos nos assentar à mesa do Rei e ter comunhão com Ele. Isso só foi possível porque o Senhor Jesus abriu mão da glória, porque Ele foi humilde. É o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 2, versículo 17 e 18. Quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. E como que o Senhor Jesus deu essa acessibilidade a nós? Paulo também fala em Filipenses, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa foi a humildade do nosso Rei. Ele abriu mão da glória, ele não entendeu que a glória é algo que ele deveria se apegar a qualquer custo, abraçou a humilhação e o sofrimento do mundo para salvar o povo de Deus. Para que nós, que estávamos separados por um abismo do Deus Pai por causa dos nossos pecados, fôssemos reconciliados para a comunhão com o Deus verdadeiro.
Essa é a humildade de Cristo. É por isso que o Senhor Jesus, ele foi humilde. E assim nós somos chamados a viver também, meus irmãos, pelo mesmo caminho. A trajetória de Cristo começou, enquanto homem, na sua humanidade, começou no sofrimento, na humilhação, mas após a obra da cruz, ele foi elevado sobre todos, exaltado sobre todos, sentado à destra do Pai, e hoje ele reina por todo o universo. Essa é a mesma trajetória dos crentes. O Senhor nos chama a seguir e tomar a sua cruz. Isso significa que na nossa jornada aqui nesse mundo, nós vamos passar por sofrimento, nós vamos passar por humilhação. É uma jornada de humildade. Mas o Senhor Jesus diz que aquele que se exaltar será humilhado, mas aqueles que forem humilhados serão exaltados. Aqueles que se humilharem e reconhecerem que precisam de um Salvador serão exaltados. E mesmo que a gente passe por uma jornada dura de sofrimento e humilhação na terra, se o nosso coração descansa verdadeiramente em Cristo, essa é a promessa do Senhor, de que no grande dia do julgamento, o que nós vamos ouvir do Senhor é: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Essa é a promessa do Senhor Jesus para aqueles que são humilhados, mas descansam na obra daquele que passou a maior humilhação, que nós nunca passaremos igual à morte de cruz. Então vocês percebem, meus irmãos, que quando Jesus ele revela sobre o seu coração, ele está falando sim sobre virtudes. Ele era humilde e manso, mas mais do que isso, ele está falando sobre a sua obra de salvação. É sobre isso que tem a ver todo o contexto desses versículos aqui. Se nós entendemos o que significa coração, que é a essência de Cristo, e entendemos o que significa ser manso, que é se submeter à vontade do Pai, e ser humilde, que é passar pela humilhação, tudo isso em prol de pecadores, então nós podemos entender agora o que o Senhor Jesus quer dizer com todo esse convite feito do versículo 28 ao versículo 30. Qual que é o contexto de Mateus 11, 28 e 30? Vamos ler novamente os 3 versículos. Mateus 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós precisamos agora fazer outras perguntas importantes para o que Jesus está dizendo aqui. O que ele quer dizer quando ele chama os cansados e sobrecarregados? De quem que Jesus está falando? Quem são os cansados e os sobrecarregados? E o que ele quer dizer sobre o jugo suave e o fardo leve? O que Jesus quer dizer com isso? Voltem para o início do capítulo 11, no versículo 1. Olha a trajetória que Mateus relata, o que aconteceu, até chegar nesse trecho do versículo 28. Mateus começa relatando, no versículo 1 e 2, que Jesus ele saiu para pregar nas cidades dos seus discípulos. Então ele começou a sua jornada de proclamação do Evangelho. Depois ele diz nos versos 2 e 3, que João Batista estava preso e que ele enviou seus discípulos até Jesus para saberem se de fato Jesus era o Messias. E aí Mateus diz que nos versículos 3 a 6, que a resposta de Jesus é que sim, que os discípulos deveriam falar para João Batista tudo o que ele estava fazendo, tudo que Jesus estava fazendo. Eram obras messiânicas, profecias do Antigo Testamento. E aí Jesus então fala para João Batista e mostra que a própria vida, ele fala sobre João Batista, no versículo 7 ao 11, e ele mostra que a vida de João Batista era um cumprimento de profecias do Antigo Testamento. João era aquele prometido que prepararia o caminho para o Messias. Depois dos versos 11 ao 19, está chegando perto do nosso trecho, Jesus fala sobre a rejeição que tanto João Batista enfrentou, quando ele pregou a mensagem de arrependimento dos pecados, quanto o próprio Jesus estava enfrentando. E depois Jesus repreende, então, todas as cidades nas quais ele tinha feito o seu ministério e as pessoas haviam rejeitado a sua mensagem, os versículos 20 a 23. E aqui a gente chega no nosso trecho. Percebam então qual que foi a trajetória. Jesus foi mostrando como que por meio de João Batista e dele mesmo, as pessoas estavam rejeitando. Os mestres da lei, os fariseus,
aqueles que ensinavam a lei, estavam rejeitando a mensagem do Evangelho pregada por Jesus e por João Batista. Agora, olha o que Jesus vai dizer sobre, no versículo 25. Mesmo que houvesse um grande grupo rejeitando ele, ele fala que tem um grupo que seria salvo. Olha o que ele diz no versículo 25. Por aquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então o que Jesus está dizendo aqui, mesmo com toda a rejeição daqueles que se julgavam sábios e instruídos, os mestres da lei, mesmo com toda aquela rejeição, ele sabia que o Senhor estava revelando a salvação para pecadores, para os pequeninos. Ele disse que ninguém conhecia o Pai senão ele, o Filho, e que ninguém conheceria o Pai se não fosse por meio do Filho. Mas ele dá graças a Deus, porque muitos estavam conhecendo por meio dele. É por isso, então, é nesse cenário que Jesus faz esse convite: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Quem que Jesus está convidando então a vir até ele? Quem são os cansados e sobrecarregados? Não são os sábios, não são os instruídos. Estes rejeitaram Jesus. Quem está sendo convidado a Jesus a receber alívio são os pequeninos, são os sobrecarregados, são os cansados, são esses que são chamados. Jesus diz ao longo do Evangelho de Mateus que as prostitutas e os publicanos estavam entrando no reino de Deus, porque o Senhor estava revelando o Evangelho para esses pequeninos. Mas os mestres da lei, não, porque eles estavam rejeitando o Senhor. Quem são os sobrecarregados e os cansados? Essa semana eu assisti um vídeo na internet sobre o aborto. A gente estava conversando sobre isso lá na igreja, o Alex pregou sobre isso. Nós fizemos um jejum e oração para que o Senhor impeça essa obra maligna do governo liberar o aborto no Brasil. E nós assistimos um vídeo sobre um homem que tinha se envolvido com 4 abortos. Ele se envolveu com 4 gestações e direcionou a mulher ou as mulheres a abortarem. E nas palavras dele, com 16 anos, ele já havia destruído e assassinado 2 vidas. 2 abortos antes do casamento e depois mais 2 abortos depois que ele se casou, porque o bebê que estava na barriga da esposa dele, os 2 bebês, tinham chances de nascer com síndrome de Down. Terrível eles tomarem a decisão de abortar. E o que aconteceu com esse homem? Ele disse que no 4º aborto caiu a ficha dele. E ele viu quão terrível tinham sido as práticas dele. E olha o que ele diz, abre aspas, para as próprias palavras dele. Tudo aconteceu a partir do 4º aborto. Foi aí quando isso realmente me atingiu. Porque esse era o número 4. Eu matei 4 vidas. E o que eu fiz para expiar, no sentido de pagar o preço da culpa desses pecados dele, eu trabalhei muito. Passei mais tempo na estrada, passei mais tempo nas minhas lojas, eu trabalhei mais horas apenas para sentir a dor. Só para sentir a dor. E obviamente que esse caminho que esse homem escolheu para expiar os pecados dele, não resolveu. Sabe o que resolveu? A culpa que ele carregava por 4 abortos. Ele conheceu o rei que é manso e humilde de coração. Ele teve um encontro com o rei, o Deus encarnado, que é manso e humilde de coração. Ele teve um encontro com aquele que se humilhou para fazer a vontade do Pai de salvar pecadores como ele, aquele homem assassino. Trabalhar para expiar o pecado dele só gerou mais cansaço. Ele só ficou mais cansado, mais sobrecarregado, porque ele nunca poderia equalizar a balança. Nada que a gente faça equaliza a nossa balança dos nossos pecados. Ele só foi ficando mais cansado e mais sobrecarregado. Mas olha como ele relata o que aconteceu na mudança da vida dele. Essa é realmente a mensagem por trás de tudo isso que aconteceu. Nunca vamos ser bons o suficiente.
Nossos corações são corrompidos acima de todas as coisas. Mas como eu disse, através dele que nos ama, que nos perdoa por os nossos pecados, é que podemos lançar os nossos pecados no oceano e não ver mais. E ele nos ama. Eu gosto desse homem, Jesus. É ele que eu quero seguir. Esse é o testemunho, meus irmãos. É um exemplo de alguém que estava cansado e sobrecarregado, mas foi chamado por Jesus. Venha até mim e eu o aliviarei. Aqueles que são cansados e sobrecarregados são aqueles que entenderam que não podem fazer nada para conquistar a sua salvação. São pecadores que entenderam que eles não podem pagar o preço dos seus pecados. São pessoas, os cansados e sobrecarregados, são aqueles que entenderam que eles desistiram de se salvar. E agora eles estão prontos para serem salvos pelo Rei. Eles recebem alívio sobre o peso que está sobre os seus ombros. E o que Jesus faz, aqui em Mateus 11, é mostrar como que ele tira o peso dos pecados dos ombros daqueles que estão cansados e sobrecarregados. E ele faz isso usando a linguagem do jugo e do fardo. O que Jesus quer dizer quando ele fala que o jugo dele era suave e que o fardo era leve? O jugo aqui é um nome dado, muitos de vocês devem conhecer, para um suporte de madeira que é usado sobre animais para eles caminharem na mesma direção, no mesmo passo. Então é comumente usado sobre os bois. E essa era uma expressão muito comum nos tempos de Jesus para falar de uma pessoa que está sujeita a outra. Então quando alguém estava sujeito a outra pessoa, ela estava sobre aquele jugo. E era uma metáfora usada para falar sobre a lei, sobre os mandamentos, sobre a antiga aliança. Então quando um mestre da lei, um fariseu, ele ensinava a lei para as pessoas, quando aquela pessoa ela concordava com o ensino, ela se submetia debaixo daquele ensino, ela carregava esse jugo, era o nome dado. Ela estava debaixo desse jugo, desse ensinamento, a partir da pessoa que ensina. Então quando Jesus está dizendo que o jugo dele é suave, ele está falando sobre o seu ensino. O que ele está dizendo sobre a lei? É o que ele diz quando o jovem rico vem perguntar para ele como pode herdar a vida eterna. Esse é o jugo de Jesus, ele está explicando como pecadores podem ser salvos. E era isso que os mestres da lei faziam também. Eles estavam expondo a lei para falar como as pessoas poderiam ser salvas. Mas qual que era o grande problema? O grande problema é que os mestres da lei, eles se rebelaram contra o Senhor. Eles estavam longe do Senhor. Eles estavam longe dos princípios da lei. Eles fizeram uma interpretação da lei como que se a obediência à lei fosse o caminho para a salvação. Esse foi o primeiro erro deles. Achar que por meio das obras, do cumprimento da lei, eles seriam salvos. Quando o Senhor fala por toda a lei e todos os profetas que ele enviaria o Messias que salvaria. Eles deveriam ser obedientes à lei, mas a salvação deles não estava na esperança da obediência, mas na esperança do Messias. Mas os mestres da lei entraram nessa escravidão da salvação pelas obras. E pior que isso, é que eles ensinavam de uma forma que nem mesmo eles cumpriam. Eles não cumpriam aquilo que eles ensinavam. É por isso que no capítulo 23 de Mateus, Jesus vai exortar os mestres da lei, os fariseus, os escribas, de forma muito severa. Por quê? Jesus diz que eles são cegos, hipócritas, que eles fecham o reino dos céus diante das pessoas. Jesus diz que eles atam fardos pesados. Percebe a linguagem, similar ao que Jesus está falando. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. Essa era a realidade dos mestres da lei. Jugo pesado, esmagador, um fardo que ninguém podia carregar, nem eles mesmos. Salvação pelas obras, hipocrisia. Era isso que eles ensinavam para as pessoas. E agora imagine esse cenário. Você passa a sua vida inteira debaixo de um ensino, ouvindo que você precisa fazer as coisas para ser salvo. E você nunca consegue fazer perfeitamente. Você nunca consegue obedecer perfeitamente. E você vai ficando cansado. Você vai ficando sobrecarregado. O seu ombro parece que pesa toneladas. Porque você nunca se encontra numa posição justa diante de Deus por causa dos seus pecados. E aí vem um homem
que fala: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu o aliviarei. Toma o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve, e você encontra descanso para a alma. Esse era o cenário. Você pode imaginar as pessoas ouvindo Jesus falar isso? Depois de anos e anos e anos sofrendo debaixo de um peso, debaixo de um jugo esmagador. E vem Jesus e fala que o jugo dele é suave, que o fardo é leve. E o que ele quer dizer com isso é que não é que ia ser fácil, mas o ponto é que ele ia carregar o peso dos meus pecados, o peso dos seus pecados que creem em Cristo, foi colocado sobre os ombros dele, na cruz do Calvário. Nós nunca saberemos o que o Senhor Jesus passou ao ser esmagado pela ira de Deus por causa dos nossos pecados. Maior que a cruz de espinhos, maior que os pregos, maior que a humilhação, era a ira de Deus esmagando o próprio Filho por causa dos nossos pecados. Isaías falou que agradou a Deus esmagá-lo. Por quê? Porque ele queria que o nosso jugo fosse suave, o nosso fardo fosse leve. Ele queria salvar pecadores, e ele estava tão em harmonia com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Trino, estavam tão convictos antes da fundação do mundo que eles queriam um povo para eles, que eles se submetem a todo esse plano, e o Filho vem encarnado e executa o plano do Pai, para que agora o Espírito Santo aplique essa verdade nos nossos corações, trazendo descanso, alívio e salvação eterna. Então, qual que é o jugo? Qual que é o ensino? Como que alguém é aliviado do peso da condenação? Todas as perguntas apontam somente para Ele, Jesus Cristo, o Salvador. É por isso que ele fala tantas vezes nesses 3 versículos. Ele diz: venham a mim. Por que ele diz venham a mim? Porque ele é o ponto de referência para cansados e sobrecarregados serem aliviados. Ele diz: eu os aliviarei. Ele é o alívio, ele se responsabiliza em trazer alívio aos cansados. Ele diz: aprendam de mim, porque ele é o ponto de referência do ensino. Não é como os fariseus que apontavam para algo que eles não viviam. Jesus diz: aprendam de mim. E por fim, finalmente ele diz: porque sou manso e humilde de coração. Os pecadores, eles devem ir até Cristo em busca de salvação, porque Cristo é exatamente o que ele está oferecendo: salvação. Não como os mestres da lei, que oferecem outros caminhos, não como as vãs filosofias desse mundo, que oferecem tantas ilusões. Jesus, ele promete o que ele mesmo está oferecendo, ele próprio, entregue na cruz para salvar pecadores. Esse é o coração do nosso Rei, meus irmãos. Um coração manso e humilde. O Rei do Universo, que deixou toda a sua glória, que se submeteu perfeitamente à vontade do Pai, para que nós, que colocamos nele a nossa fé, nos arrependemos dos nossos pecados, possamos caminhar com alívio, com leveza, com salvação eterna e descanso para as almas. Eu quero concluir o nosso tempo aqui, compartilhando com vocês um testemunho que nós ouvimos recentemente na nossa igreja. Uma irmã que recebemos como membro há poucos meses, ela passou por 11 anos vivendo debaixo de um jugo de escravidão dentro de uma seita legalista que ensinava a salvação pelas obras. Por 11 anos, ela tentando fazer as coisas para ser salva, até que o Senhor Jesus encontrou ela. E olha como que ela, quero compartilhar com vocês, ela compartilhou esse testemunho publicamente na nossa igreja, no seu batismo, na assembleia, e olha como que ela conta que ela deixou o jugo esmagador e recebeu o fardo leve do Senhor. Por 11 anos eu vivi debaixo de um peso terrível de julgamento à tradição dos homens. Eu não ouvia a respeito do Evangelho, da esperança em Cristo que poderia me dar perdão pelos meus pecados. A única coisa que eu experimentava era a humilhação e condenação das pessoas. Mas foi então que, conversando com um amigo, que eu comecei a ouvir sobre a maravilhosa mensagem do Evangelho. À medida que ele me explicava, ele também começou a me levar para conhecer igrejas bíblicas. E foi neste período,
ouvindo a Bíblia sendo pregada, que eu entendi que o Senhor havia enviado Cristo para pagar o preço da condenação dos meus pecados. Eu entendi que eu não poderia conquistar o perdão pelas minhas obras, mas que por causa de Cristo eu podia ser perdoado. O Senhor abriu os meus olhos, me deu fé verdadeira para crer em Jesus como meu Salvador e me deu arrependimento dos meus pecados para segui-lo como meu Senhor. O sentimento que eu tenho vivido nos meus últimos meses é como se um peso de toneladas tivesse sido retirado dos meus ombros. Hoje eu sei que Cristo é suficiente. A obra dele na cruz foi suficiente para pagar o preço de todos os meus pecados. É isso, meus irmãos, a verdade, a mensagem da salvação pela graça. Esse mesmo rei manso e humilde que falava àqueles discípulos à volta dele é o mesmo que fala hoje por meio da palavra. É o mesmo rei manso e humilde que continua oferecendo descanso e alívio para cansados e sobrecarregados. Ele vem até nós, que somos pecadores, que lutamos inutilmente para conquistar a nossa salvação, e oferece um caminho verdadeiro de perdão de pecados. E hoje você é chamado a ir até Ele, até o Rei da Glória, colocar toda a sua confiança de que nada que você faça vai pagar o preço dos seus pecados, mas que você recebe a obra dele, da cruz, como o pagamento dos seus pecados. E você é chamado a abandonar o pecado, se arrepender e desfrutar da comunhão verdadeira com o Deus Santo, com o Deus vivo. Porque Ele é manso e humilde de coração. Esse é o coração do nosso Rei. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque por nós nunca chegaríamos até o Senhor. Os nossos pecados nos deixavam cada vez mais longe do Senhor. E mesmo que quiséssemos, as nossas obras não tinham o poder de pagar o preço dos nossos pecados. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia e graça. E o Senhor enviou o seu próprio Filho para entregar a vida no lugar de pecadores como nós. Ó Senhor, sustente a nossa fé. Sustente a fé dos meus irmãos aqui essa noite. Se há alguém aqui essa noite que ainda não está descansando unicamente na obra de Cristo, que o Senhor abra os olhos hoje, tire todo o peso de sobre os ombros e coloque sobre eles a graça do Senhor, Pai. Que nós possamos desfrutar da comunhão com o Deus Santo e da comunhão com o Teu povo por causa da obra de Cristo. Essa é a nossa única esperança, é a obra de Cristo no nosso lugar. Obrigado, Pai, pela nossa noite aqui, pela vida dos meus irmãos, pela comunhão que existe em nós, que nós possamos viver para a Tua glória somente, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão José. Graças a Deus por essa palavra, que foi edificante para nós. E na verdade que Jesus nos salvou e não cobrou nada de nós, por isso damos graça, né? Porque foi a vontade dele. Nós não merecemos nada, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nós somos salvos. Amém? Vamos agora estar louvando o hino 361. Convido o irmão Zenor e a irmã para entoarmos.
Eu vou convidar o pastor Pai, que vai nos despedir com a oração aqui, e agradecer a presença dos irmãos, que Deus nos deu uma semana cheia da graça de Deus. Vamos lá. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela sua graça em nossa vida. Obrigado por enviar o seu Filho, que é manso e humilde, e Ele é isso em nosso lugar. E por causa disso, a gente pode ser manso e humilde essa semana. Eu peço que a gente pode seguir o exemplo do nosso Salvador. Eu peço que a gente possa responder e obedecer a sua palavra nessa passagem, que a gente vai passar com você, com o Senhor, que a gente vai aproximar ao Senhor, que a gente vai passar tempo com o Senhor essa semana e que a gente vai seguir seu exemplo. Eu peço que o Senhor abençoe essa igreja e que o Senhor vai continuar
edificando essa igreja para a sua glória. É no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Pode ser agradecendo ainda a presença dos irmãos da Igreja Batista do Misote, como já falei no início, reforçando, as portas estão abertas para os irmãos. Deus abençoe, Kaique, Deus abençoe sempre a tua vida. Amém? Depois da oração nesse ano, nós estamos nos despedindo.